Analisar aqui primeiro uma fórmula geral dos hidrocarbonetos. Vamos fazer uma análise bem aqui. Como é que eu vou saber se o meu composto ele é um alcano, um alceno, um alcino? Basta olhar a cadeia, beleza. Mas e se eu não tiver a cadeia para ver a ligação simples? Eu vou poder utilizar essa fórmula bem aqui, ó. Então, aqui eu estarei falando de um composto classificado como alcano. Essa é a fórmula do alcano. CnH2n mais 2. O C é carbono, o N é a quantidade de carbono, o H é hidrogênio, e eu tenho 2N, quer dizer, o número de hidrogênio é duas vezes o valor do carbono, mais 2. Vamos só fazer uma análise. Aqui, eu tenho a ligação dupla. Professor, então isso é um alceno. Beleza, ligação dupla. Mas se não tivesse essa cadeia, eu poderia usar a fórmula, que é CnH2n. E lembrando que o N é a quantidade de carbono. Observa, para que eu tenha um alceno, o meu hidrogênio tem que ser duas vezes a quantidade de carbono. Vamos analisar aqui uma situação. Eu também posso ter as cadeias fechadas, que são os ciclanos. Mas o nosso foco não vai ser esse. O nosso foco inicialmente é a cadeia aberta. Olhando essa cadeia, eu tenho a ligação tripla. Eu sei que é um alcino. E se não tivesse a cadeia, eu iria para a fórmula. A fórmula dos alcinos, CnH2n-2. Então, eu queria só chamar a atenção para isso. Quando eu tenho que somar 2, é um alcano. Quando eu não preciso somar, é um alceno. Quando eu tenho que tirar, é um alcino. Só que lembrando que os alcenos também podem ser ciclanos, de cadeia fechada. Agora, o alcino, ele pode ser classificado também como um alcadieno. A gente vai ter aulas específicas sobre isso, para poder diferenciar um do outro. E, ao mesmo tempo, eu posso ter uma cadeia fechada de ligação dupla. Mas o nosso foco é o seguinte: como eu vou identificar as minhas cadeias? Então, olha, vamos lá. Alcano. Vamos falar primeiro das cadeias abertas. Alcano. Observe que eu estou destacando aí algumas representações. Em azul, alceno, alcinos e alcadienos, na cadeia aberta. Observe que aqui eu destaquei an, em, in e dieno. An significa ligação simples, em, ligação dupla, in, ligação tripla, dieno, duas ligações duplas. Nos ciclanos também vai acontecer a mesma coisa, só que a cadeia vai ser fechada. An vai significar a ligação simples e en vai significar a ligação dupla. Vamos analisar a seguinte situação aqui. Então, olha, an, en, in. An, ele vai me lembrar o quê? Uma simples ligação. En, uma dupla ligação. E o in, uma tripla ligação. Vamos falar especificamente agora só dos alcanos. Então, olha, alcanos são hidrocarbonetos que possuem cadeia aberta e saturada. O que significa saturada? Ligação simples. Olha, aqui eu tenho uma cadeia aberta, não forma figura geométrica, e eu tenho ligação simples entre esses compostos. Isso é chamado de ligação saturada. Também ligação simples são exemplos de alcanos. Aqui nós temos aqui, ó, exemplos de alcano. Olha aqui a fórmula desse. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3. CH3. Quantos hidrogênio? 3 e 2, 5 e 3, 8. Observa aquela proposta da fórmula. A fórmula é a quantidade de carbono. Hidrogênio é duas vezes a quantidade de carbono mais 2. Vamos analisar rapidamente. Quantos carbonos eu tenho aqui? C3. Qual que é o dobro? O dobro de 3? 6. Só que quantos hidrogênio eu tenho? 8. Então eu tive que somar quanto? 2. Aqui. Quantos carbonos eu tenho nessa cadeia? 4. Quantos hidrogênio eu tenho? Somando dá 10. Então observa, pela fórmula, a quantidade de hidrogênio tem que ser o dobro de carbono, porque é 2N mais 2. Quantos carbonos eu tenho? 4.
O dobro de 4, 8. Não deu 10. Para dar 10 eu tenho que somar quanto? 2. Então isso é o alcano. Você vai utilizar a fórmula desse jeito, nessa proposta. Alcenos. O alceno são os hidrocarbonetos que possuem cadeias abertas com uma ligação dupla. Olha, vamos analisar. Essa ligação dupla, ela caracteriza o alceno como sendo um insaturado. Então, olha, ligação dupla eu tenho alcenos. Outra ligação dupla, alceno. Vamos analisar aqui a proposta da fórmula do alceno. Para que eu possa olhar para uma fórmula e saber se ele é um alceno, basta que o meu hidrogênio seja o dobro da quantidade de carbono. Por isso que o hidrogênio é 2N. Aqui. Quantos carbonos eu tenho aqui? 3. O dobro de 3, 6. Quantos carbonos eu tenho aqui? 4. O dobro de 4, 8. Então, observa que eu não precisei somar para completar os hidrogênios. Então, os alcenos na fórmula é o dobro de carbono, alcinos. Os alcinos são os hidrocarbonetos que apresentam ligação o quê? Tripla. Olha, ligação tripla é o meu alcino. Ligação tripla entre carbonos é o meu alcino. Vamos analisar os alcinos aqui na visão da fórmula molecular. Observa que a minha fórmula fala que eu tenho CN, que é a quantidade de carbono, H2N menos 2. Quer dizer, o meu alcino, na quantidade de hidrogênio, vai ter que ser o dobro menos 2. Vamos analisar? Quantos carbonos eu tenho nessa cadeia? 3 carbonos. Então, qual que é o dobro de 3? 6. Quantos hidrogênio eu tenho? 4. Então, eu tive que tirar quanto? 2. Quantos carbonos eu tenho aqui? 4. O dobro de 4, 8. Só que eu tenho somente 6. Quer dizer que eu tive que tirar quanto? 2. Então, quando eu falo de alcano, eu somo 2 para achar o hidrogênio. Quando eu falo de alceno, eu não preciso somar, já é o dobro. E quando eu falo de alcino, eu tenho que tirar 2. Então, olha, e os alcadienos? São duas ligações duplas, observe. Eu tenho duas ligações duplas entre carbonos. Novamente, duas ligações duplas. Aí são alcadienos. A fórmula molecular, né, dos alcadienos, ela se assemelha à dos alcino, em que, ao somar a quantidade de carbono, eu vou ter que tirar 2 para dar o hidrogênio. A gente vai diferenciar isso em outra situação. Olha, já os compostos aromáticos são formados pelo grupo benzênico, formado pelos benzenos. Aqui eu tenho o benzeno, porque eu tenho um anel só. Quando eu tenho 2 benzenos, ele passa a se tornar o quê? Um naftaleno. Então, isso aqui representa os grupos dos hidrocarbonetos aromáticos. Agora, vamos observar aqui uma situação proposta, né? Aqui ele fala assim, ó, indique qual dentre estas é a fórmula molecular de um hidrocarboneto saturado de cadeia aberta. Qual composto é saturado? Se nós lembrarmos uma fórmula saturada, eu estou falando de quem? Do alcano. O alcano é saturado. O alceno tem ligação dupla, é insaturado. Então é um alcano. Sendo um alcano, essa é a fórmula dele. A quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênio tem que ser somada a quanto? 2. Então como é que eu vou fazer isso? Vamos analisar. Letra A. Quantos carbonos eu tenho? 4. Hidrogênio que é 2 vezes N. N é o número de carbono. Então, se eu tenho 4 carbono, o dobro vai dar 8, porque é vezes 2, né? Já deu. Não precisei somar, então não é. Quantos carbonos eu tenho? 3. O dobro de 3, 6. Eu tenho 4 hidrogênio, então não é alcano, porque alcano eu tenho que achar uma que precise somar 2. Quantos carbonos eu tenho? 6. O dobro. Ó, não deu. Quantos carbonos eu tenho? 5. O dobro de 5, 10. Aqui eu preciso de quanto hidrogênio? 12. Se o dobro dá 10, para 12 eu vou ter que somar quanto? 2. Então, essa é a relação. Que relação é essa? A seguinte situação, olha. Se eu tenho 2N, é 2 vezes a quantidade de carbono. Quantos carbonos eu tenho aqui na fórmula? 5. Então, 2 vezes 5, 10. Para fechar os 12 hidrogênios, eu tenho que somar quanto? 2. Então, a aplicação da fórmula é isso. Você pega a quantidade de carbono
e faz o dobro de carbono. Se der hidrogênio exato, é um alceno. Se precisar somar 2, é um alcano. Se precisar tirar 2, é um alceno. Nomenclatura dos hidrocarbonetos.